Shen Xin desenvolveu um sistema onisciente de inteligência artificial para ajudar os seres humanos. Depois de apresentar seu projeto, ele acabou sendo assassinado, mas graças a um sistema desconhecido Shen renasce, só que quando acordou se viu transformado em uma cenoura. A história começa numa era onde as pessoas buscam melhor qualidade de vida. Agora o trabalho repetitivo se tornou uma fonte de problemas para todos. Foi por isso que o sistema onisciente de inteligência artificial foi criado. Ele busca libertar os humanos de tarefas diárias e lhe dá mais tempo para desenvolver outros objetivos. Este sistema de inteligência artificial onisciente será usado principalmente em finanças e saúde. Mas todos os outros setores existentes também melhorarão a eficiência do trabalho e reduzirão os erros humanos. Esse sistema foi desenvolvido pelo nosso protagonista Shen Xin. Nesse momento a mídia questiona o protagonista se esse sistema não irá gerar desemprego. Shen nega e diz que na verdade criará mais oportunidades para todos. Ele também explica que aderiu estritamente às leis para proteger a privacidade e os direitos do usuário. Depois dessas palavras, Shen se despede animadamente da imprensa, mas antes de entrar no carro ele foi atingido no peito. As pessoas ficam desesperadas e a mídia relata que o gênio da geração atual foi assassinado. Nesse momento um homem sombrio se afastou do caos e tinha uma expressão calma. O protagonista sentiu seus sentidos desaparecer enquanto estava deitado no chão frio de concreto. Nosso garoto lamenta partir logo agora que tinha acabado de receber o prêmio Nobel e tinha grandes planos para a humanidade. Seu futuro acabou sendo o motivo pelo qual ele recebeu outra chance. Nesse momento Shen ouviu uma voz misteriosa dizendo que o sistema confirmou o desejo de reencarnação. Em seguida iniciou a reconstrução de seu corpo em algo chamado Robert. Nosso cientista refletiu sobre sua vida e disse que tinha muitos arrependimentos, mas se houver outra vida ele gostaria de fazer o que quisesse. O sistema sentiu seu desejo e calculou um plano de vida adequado para isso. Depois que a importação de dados de vida foi concluída, o protagonista recebeu uma habilidade única, chamada "O que você vê é o que você obtém". Tempo depois Shen foi transportado para uma floresta secreta no meio da noite. Ele começou a sentir o vento e a umidade, então percebeu que ainda estava vivo, mas sua parte inferior do corpo parecia especialmente fria. O protagonista pensa em vários cenários e pula do chão desesperado. De repente Shen sente o contorno e o cheiro de seu corpo. Nesse momento nosso cientista pensou que se não estivesse enganado ele havia reencarnado como uma grande cenoura. Alguns minutos depois o protagonista lembrou que ele era um cientista genial com uma visão ilimitada para levar a humanidade a uma nova era, mas agora ele reencarnou como uma grande cenoura branca. De repente Shen lembra que ouviu uma voz antes de acordar que o chamou de Robert e isso aconteceu antes que ele fosse empurrado para este lugar escuro. Shen pensou que até mesmo seu novo nome soava como algo direto da base da cadeia alimentar. Nesse momento ele ouviu aquela voz novamente, inicializando o sistema. Agora que a inicialização foi feita, o sistema exigiu ser nomeado. O primeiro nome que lhe veio à mente foi sua obra-prima, o Sistema Onisciente de Inteligência Artificial. Shen colocou esse nome para honrar seus negócios inacabados. Logo veio uma luz brilhante ofuscante descendo do céu. Olhar para isso faria os olhos de qualquer um doerem. O sistema configurado avisa que, como um sistema de inteligência artificial onisciente, o protagonista receberá todos os serviços oniscientes e poderosos. Vê esse texto fez os olhos de Shen brilharem e ele deu ao sistema o apelido de Xiao Xuan. A primeira coisa que ele perguntou ao sistema onisciente foi o que exatamente ele era. Shen tinha dúvida se era uma planta ou um animal. Xuan respondeu que nosso cientista agora é um espírito de cenoura do clã demoníaco de nível mais baixo neste mundo. Geralmente espíritos de cenoura têm um menor poder demoníaco. Eles não têm gênero e muitas vezes não são atacados, então Shen deve estar relativamente seguro pelo menos. A próxima coisa que o protagonista perguntou foi se ele tinha alguma tarefa e acrescenta que em romances da web o sistema costumava atribuir tarefas. Mas Shua não lhe deu nenhuma grande missão e apenas disse a Shen para aproveitar sua segunda chance de vida. Ele explica que nosso garoto está destinado a uma vida casual, mas o gênio dentro de Shen ainda queria planejar sua carreira adequadamente. Seu planejamento e pensamento profundo foram interrompidos por uma explosão de luz desconhecida que quase o explodiu. O protagonista diz que deve ter colidido com algo sólido como o inferno, mas sua curiosidade sobre o que era essa luz sólida era muito mais intrigante. Então, focando seus olhos dentro do domo de luz, ele teve um vislumbre de algo de outro mundo. Havia uma mulher dentro do domo. Ela estava aparentemente flutuando no ar enquanto a luz dançava em torno de seu corpo. O protagonista ficou sem palavras ao ver uma humana. As características de seu rosto eram nada menos que angelicais.
A mulher ouviu a voz de Shen que olhava curiosamente para ela. Assim como Shen ficou emocionado ao ver um humano, a mulher ficou igualmente encantada ao ouvir a voz de um também. Ela acordou totalmente e viu que o humano que ela esperava ver era na verdade uma cenoura branca ambulante falante. Eles fizeram contato visual e o protagonista ficou vermelho. Enquanto isso a mulher sentiu seu coração palpitar, afinal nunca tinha visto um vegetal demoníaco tão grande antes. De repente ela correu para a borda da cúpula de luz e curiosamente perguntou como ele chegou a este lugar e se era ele quem falava a língua humana. A mulher relata que fazia muito tempo desde a última vez que viu uma criatura viva e por isso não sabia como agir. O protagonista não sabe que a mulher à sua frente será uma bruxa poderosa responsável por destruir esse mundo. Nesse momento ele ficou travado olhando para seu charme. A mulher continuou dizendo que ele parecia tão grande e tão fofo que ela queria tê-lo. Ela acrescenta que não conseguia entender como um espírito de cenoura tão grande conseguiu entrar na floresta secreta. O protagonista achou que poderia ter uma oportunidade única nessa situação e fez uma pose perguntando se seu tamanho era considerado grande neste mundo. Shen tentava entender como uma garota adormecida poderia estar flutuando no meio da floresta. Além disso, ele sentiu uma sensação repentina e arrepiante de opressão no momento em que ela abriu os olhos. Enquanto isso a mulher explicava de todo o coração que normalmente os espíritos de cenoura são muito pequenos, eles não têm valor nutricional e mesmo se ingeridos não fornecem energia espiritual. O protagonista simplesmente não consegue se conectar com o sentimento opressivo dessa garota. Depois de sua longa palestra sobre como os demônios da cenoura são inúteis, ela voltou para perguntar por que ele era tão grande. Shen achou que essa menina era apenas uma jovem ignorante e inexperiente com uma mente curiosa, mas sua natureza cuidadosa fez ele pensar duas vezes sobre como lidar com essa situação. Afinal, que tipo de senhora inocente seria selada dentro de uma barreira poderosa? Shen percebeu que quanto mais perto ele chegava da barreira o sentimento sinistro crescia. Nosso garoto até pensou que ela poderia ser algum espírito desonesto enganando uma cenoura de coração puro. Ainda assim ele estava confiante de que ninguém poderia manipular facilmente a mente científica mais renomada do mundo. Portanto, seu grande plano era agir de forma inocente e fofinha, perguntando inofensivamente quem era a garota e a razão pela qual ela estava presa na barreira. Mas a garota respondeu na mesma linha e agiu como uma desajeitada, não conseguindo se lembrar. Ela até deu um passo adiante e chorou por não conseguir se lembrar de nada. A única coisa que ela conseguia lembrar era seu nome ser Bai Rui. Nesse momento a mulher conta que não tem noção de quantos anos se passaram desde que ela foi presa neste lugar, porque todos os dias tudo que ela fazia era dormir ou olhar para o espaço vazio. O protagonista é muito cauteloso e jurou a si mesmo que nunca cairia facilmente nesse ato. Enquanto isso a garota batia na cúpula da barreira agindo de forma fofa e implorando por sua ajuda. De repente Shen viu a imagem de uma bruxa assassina que trouxe destruição em todos os lugares que foi. Mas com lágrimas nos olhos a única coisa que a garota inocente parecia ter em comum com a bruxa é o desejo de nunca mais ser presa sozinha em um lugar solitário. Rui diz que está disposta a fazer qualquer coisa para sair. Todas essas coisas assustadoras que o protagonista estava vendo mexeram com sua cabeça. Depois de recuperar o rumo ele ficou curioso para saber o que exatamente era aquela cena bizarra. Rui perguntou preocupada se ele estava bem. Ela achava que para um espírito de cenoura apenas chegar perto deste lugar é o limite. Então a garota garantiu que ficaria bem e disse que ele não precisava se forçar para ajudá-la. Mas Shen é o tipo de cara que tem vontade de descobrir uma explicação para tudo que vê e está confiante de que o que aconteceu antes não foi uma ilusão por acaso. Então ele perguntou ao companheiro onisciente se poderia quebrar o selo da barreira. Shuon instruiu a fazer contato com a superfície da barreira e repetiu sua habilidade. A habilidade foi prontamente ativada após um processo de decodificação. Shuo avisou que a barreira não poderia ser totalmente destruída devido ao limite de sua atual reserva de poder espiritual, mas o sistema de inteligência artificial onisciente pode criar um substituto para uma solução alternativa. Shen curiosamente pediu a Shuan que elaborasse essa coisa de substituição. O sistema respondeu que um substituto pode ser criado para substituir a garota presa. Mas a duração da substituição também é limitada pelo poder espiritual do usuário. Além disso, a menina será automaticamente registrada como sua servidora. Ela seria capaz de manter um alto grau de autonomia e livre-arbítrio, mas não pode desobedecer às ordens do mestre. Para o protagonista isso soa bem e ter controle absoluto sobre outra pessoa realmente se adapta às suas preferências. Enquanto ele conversava com o sistema, a garota ainda esperava por sua resposta.
O protagonista finalmente decidiu libertar Rui e avisou que ela teria que se tornar sua criada. Ele preparou um discurso inteiro para convencê-la a concordar, mas Rui já estava disposta a fazer o que fosse preciso para sair. Ela não quer falar sobre isso e não precisa de uma explicação extensa sobre o que significa ser um retentor. Isso porque ela já sabia o que significa ser um retentor. Rui sabia que o protagonista seria seu mestre e ela estava 100% de boa com isso. Shen ouviu isso e parecia uma cenoura tola. De repente Rui fez uma voz sensual e lentamente perguntou o que ele queria fazer com ela assim que ela sair da barreira. A garota disse sedutoramente que estava aberta a tudo. O protagonista caiu com tantos pensamentos proibidos. Nesse momento o sistema aparece de novo e diz que eles poderiam conseguir uma substituição de 1 hora por dia. Então perguntou se Shen queria que a substituição se materializasse agora. O protagonista pediu um tempo pois ainda estava se sentindo tonto depois de seus pensamentos sujos. Agora ele queria estabelecer algumas condições antes de entrarem neste empreendimento. Rui estava aberta a ouvir suas demandas. O protagonista diz que por causa de sua amnésia severa ela terá que obedecer a todos os seus comandos de agora em diante. Caso contrário, o acordo será nulo e sem efeito. Em segundo lugar, ela só pode deixar a barreira por 1 hora por dia e quando ele ficar mais forte essa hora pode ser estendida. Por último, o protagonista diz que aquelas ações e expressões estranhamente sedutoras não podem ser vistos por mais ninguém. A garota sorriu e prontamente concordou com seus termos e condições. Novamente com seus gestos de flerte ela jurou que essas coisas seriam só para ele. Nosso menino não conseguia nem lidar com isso. Então, com todas as condições estabelecidas, ele iniciou o processo. O sistema de inteligência artificial onisciente rapidamente começou a gerar o substituto. Logo, um fantoche de substituição de aparência bizarra foi bem sucedida. Uma luz brilhante iluminou os arredores e eventualmente envolveu o corpo do boneco. Depois que o processo de substituição foi concluído, a garota foi jogada para fora. Ela olhou para trás e viu a barreira pelo lado de fora pela primeira vez. Seu único desejo foi concedido graças a esta estranha cenoura branca que veio do nada. Infelizmente, a substituição e o plano de fuga afetaram seu frágil corpo vegetal. O protagonista estava com seu poder espiritual esgotado e todo o seu corpo esvaziou. Rui entrou em pânico e pensou que seu mestre já estava com o pé na cova. Ela pegou seu corpo flácido e o enfiou entre seus melões. Shen ia amar estar nessa posição se estivesse se sentindo um pouco melhor, mas estar alojado entre as montanhas dela só o faz se sentir ainda mais fraco. Um tempo depois, figuras poderosas desse mundo sentiram que a pressão espiritual que sempre existiu no meio da floresta secreta havia desaparecido. Enquanto isso, Rui continuou preocupada com o protagonista e disse que ele parecia cada vez mais murcho. Shen respondeu que ainda poderia salvar a situação. Ele pediu ajuda e a garota o deixou se apoiar nela para ficar de pé. Ela colocou seu corpo enrugado contra seu colo macio e perguntou se isso faria se sentir melhor. O protagonista ficou feliz que não tinha mais líquido vermelho para jorrar de seu nariz. Em seguida, recuperando um pouco de seu juízo, ele perguntou a Xuan como ele poderia se restaurar e voltar a ser uma cenoura branca fresca. O sistema respondeu que o método mais simples para recuperar sua saúde era se plantar no solo. Uma solução tão simples soou como uma piada para Shen e ele perguntou ao sistema se não estava apenas o enganando. Xuan respondeu que o solo na floresta secreta contém rica energia espiritual e água. Uma vez plantado, ele pode usar a capacidade de absorção para ganhar energia rapidamente, mais ou menos como um carregador. Rui estava confusa-se, perguntando com quem seu mestre está falando, pois ele parecia um pouco delirante. Ela pensou que esse estranho mestre dela tinha um amigo imaginário ou algo assim. O sistema continua falando que, do ponto de vista científico, a capacidade de absorção pode ser entendida como a utilização do sistema radicular de uma planta para absorver e converter a energia espiritual. É um processo semelhante à fotossíntese em plantas regulares. O protagonista teve que admitir que Xuan é muito bom em falar bobagem sem parar, então é difícil argumentar. Nesse momento, Shen pediu a Rui para plantar seu mestre no solo. Perdendo força nas pernas, ele tropeçou e caiu em seus enormes travesseiros frontais. Rui perguntou se ser plantado no solo seria suficiente para ele recuperar seu poder espiritual. Shen parecia pensar que era a única solução, mas Rui revelou que ela pode transferir o poder espiritual diretamente para ele. A quantidade de poder que ela acumulou é demais e mesmo que continue usando continuamente vai demorar centenas de anos para esgotar. O protagonista ficou satisfeito ao ouvir falar de um método alternativo confiável. Rui diz que vai fornecer ajuda ao seu novo mestre.
O protagonista também confiava, pois ela era a única com quem ele podia contar. Para sua surpresa, a senhora angelical começou a mover seus lábios. Shen corou e tentou sair de seu alcance. Ele não esperava que o processo de transferência fosse tão direto e lascivo. Mas nosso garoto não conseguiu se livrar de seu aperto e tentou dizer que não era apropriado para eles se beijarem tão casualmente assim. A garota não deve ter ouvido seus apelos ou talvez ela simplesmente não se importasse. Logo começou a transferência de poder espiritual através do beijo. Seus lábios tocaram o protagonista e ele sentiu uma onda de energia como nunca havia sentido antes, uma sensação tão eufórica e diferente que o fez pular no ar. Ele podia sentir fisicamente a transformação ocorrendo em seu corpo, seu cabelo de cenoura parecia mais ilustre e suas belas pernas podiam correr ao redor da floresta secreta sem se sentir cansado. Até mesmo seu quadril podia refletir o céu brilhante iluminado pela lua. Agora ele se sente a cenoura mais vibrante do mundo. Embora de uma perspectiva externa ele ainda pareça um vegetal murcho, na verdade Shen parecia aqueles produtos que ninguém quer colher no mercado. Ele podia ouvir vagamente o sistema rindo de sua jogada. Quando foi confrontado, o sistema voltou à mesma voz monótona dizendo que ele era apenas um sistema sem emoção. A garota não sabia o que dizer ou fazer porque seu chefe realmente parecia ter um amigo imaginário. Nesse momento o protagonista podia sentir que a principal coisa que lhe faltava agora era água. Ele diz a Rui que seu amigo imaginário ainda pensa que ele deve ser plantado no solo. Ao ouvir isso, a garota sorriu e garantiu ao chefe que ela cavaria o poço para ele. Com um de seus dedos, Rui fez uma bola de poder densamente compactada. Ela apontou para a terra próxima e a bola de poder foi arremessada atingindo o chão. A bola imediatamente causou destruição. Aquela pequena bola de poder acabou fazendo uma explosão semelhante a um teste de arma nuclear no meio da floresta silenciosa. Pela primeira vez o protagonista viu a menor extensão de quão poderosa a garota realmente era. A fumaça espessa subia pela floresta e seus habitantes se espalhavam. Em um certo local nos arredores da floresta secreta, um menino gato entrou apressadamente em uma tenda com um relatório para seu jovem mestre. Devido ao som alto que vinha da floresta secreta, as bestas demoníacas que habitam a floresta estão fugindo em todas as direções. O jovem mestre sentado no trono ficou intrigado. Porque não muito tempo atrás ele sentiu o desaparecimento da pressão espiritual. O homem começou a pensar que essa perturbação pode estar ligada a esse evento anterior, o que significa que uma nova tempestade está prestes a surgir. Ele levantou a mão e mandou seu subordinado notificar todo o clã sobre o que estava acontecendo. Eles devem se preparar para a partida, pois a nova era está chamando. De volta à área restrita da floresta secreta, a explosão havia diminuído, mas o protagonista ainda estava traumatizado. Rui fez um buraco tão grande que nem conseguia ver Shen no fundo dele. Enquanto isso, nosso garoto estava se animando para se enterrar na terra. Se o processo demorar mais, seria muito ruim para ele. Shen estava amaldiçoando Rui por cavar um buraco tão profundo e maciço que ele estava tendo dificuldade em se enterrar, removendo todos os pensamentos desnecessários em sua cabeça. Ele continuou limpando a terra com as pernas e depois se aprofundou o suficiente esperando que a recuperação acontecesse. Como o protagonista já está enterrado, ele chamou por Rui para descer ao buraco e ficar com ele. A garota pulou feliz no gigantesco buraco que ela fez e tentou alcançar seu mestre. Já fazia um tempo desde que ele se enterrou, mas ainda se sentia tão miserável e impotente como sempre. Rui sentou-se ao lado dele curiosamente perguntando se o método estava funcionando. O protagonista não se sentiu confortável com ela estar tão perto e pediu para se afastar um pouco. Rui obedeceu e ele limpou sua mente de pensamentos sujos e desnecessários. De repente seu corpo recuperou uma cor saudável e ele pôde finalmente ver o propósito dos pelos da perna da cenoura. Ele podia sentir a sensação da energia se movendo diretamente da terra para dentro de seu corpo. Shen ficou surpreso ao descobrir que ele tinha essa estranha habilidade de absorver a energia da terra. Os movimentos de usá-lo pareciam incrivelmente familiares. Graças a isso ele recuperou 100% de sua energia. Nesse momento Rui olhou com admiração e espanto. Ela podia ver que seu mestre cresceu e recuperou a confiança. Nosso garoto estufou o peito e tentou sair do solo sozinho, depois de algumas tentativas. Ele aceitou que estava fraco demais para sair do buraco, mas teve que pedir ajuda a Rui. A garota se posicionou com as mãos na cabeça dele e garantiu que ela era super habilidosa quando se tratava de retirar coisas grandes. Em seguida ela tentou ao máximo puxá-lo para fora o mais rápido possível. Shen acabou tendo o melhor lançamento de sua vida. De repente ele lembrou que costumava ser o principal líder do mundo da ciência e agora está literalmente preso nessa situação ridícula como uma grande cenoura branca.
Mas nosso herói estava cheio de força e decidiu esquecer esses pensamentos. Rui perguntou qual era o plano de ação deles. Shen respondeu que seu poder espiritual estava atualmente limitado por sua capacidade e se não tomasse cuidado poderia se transformar em uma cenoura murcha novamente. Para este caso ele criou um plano B. Shen explicou que era chamado plano de backup. O protagonista chegou à conclusão de que neste mundo provavelmente existem seres sobrenaturais que também eram conhecidos como demônios. A fonte de energia de tais seres era provavelmente energia espiritual. Mesmo sem perguntar a Rui sobre isso, nosso herói tinha certeza de que havia cultivadores, várias facções e outros seres mágicos presentes neste mundo. Isso era o que carregava o perigo. No momento, sua energia espiritual era apenas o suficiente para manter Rui fora da barreira por uma hora, e se ele se transformasse em uma cenoura murcha, provavelmente não seria capaz de lidar com o perigo sozinho. A chance de Shen conhecer Jesus de novo era de quase 100%. Ao ouvir isso, Rui garantiu que não tinha nada com que se preocupar porque ele poderia usar o poder espiritual dela, mas o protagonista não tinha intenção de seguir esse caminho. Pode não ser uma coisa ruim para ele agora, mas pode ser cruel a longo prazo e ele não podia confiar na força dela o tempo todo. Shen lembra que em sua vida anterior ele partiu muito cedo, mas nesta vida ele estava determinado a agir com cautela e continuar sua pesquisa. Após uma reflexão, Shen finalmente chegou à conclusão de que para ele o caminho de vida certo e adequado era o cultivo científico. Quando Rui perguntou o que era, ele orgulhosamente respondeu que é um modo de vida eficiente e curador. É um caminho para alcançar gradualmente os 4 estágios de modernização, para então dar grandes passos em direção à 5ª era de modernização. A combinação de habilidades cognitivas humanas com inteligência artificial foi a marca registrada da 5ª Revolução Industrial. Nesta era, humanos e robôs coexistirão ajudando uns aos outros. A industrialização da 5ª era proporcionaria um grande salto no desenvolvimento humano, mas até agora isso era apenas uma fantasia porque agora o protagonista era uma cenoura comum. Para conseguir isso ele tinha um longo caminho a percorrer, porém nosso herói já tinha um plano para reduzir os riscos causados pela perda de energia espiritual. Ele pretendia se concentrar no cultivo científico e melhorar suas condições de vida. O primeiro passo é encontrar um lugar seguro para morar e depois melhorá-lo e modernizá-lo gradualmente. Com tanta informação, o cérebro de Rui começou a fumegar. Ficou claro que ela não entendia muito do que Shen havia dito, mas isso não importava para ela porque a garota percebeu que ele era muito inteligente, então confiou completamente nele e disse que faria o que ele ordenasse. Nosso herói perguntou ao sistema se ele tinha um sistema de negociação. O sistema respondeu que não tinha essa funcionalidade, mas explicou que Shen poderia criar qualquer objeto que estivesse em sua imaginação se ele tivesse os materiais necessários. Tudo o que ele precisava fazer era tocar os materiais com sua raiz. O sistema desaconselhou fortemente a absorção de organismos vivos como materiais porque é proibido no cultivo. Depois de ler essas informações, o herói presumiu que absorver organismos vivos significava se juntar ao caminho do cultivo demoníaco que era proibido neste mundo. Por causa dessa proibição, o protagonista estava ainda mais ansioso para quebrá-la. Isso alarmou o sistema e fez com que ele emitisse um aviso sério dizendo que se tornar um cultivador demoníaco era punível, mas se caso o protagonista se tornasse um mestre as coisas poderiam ser diferentes. Shen não leu essa informação e começou a exigir que o sistema aparecesse para ele novamente. No final ele foi incapaz de entrar em contato com Xuan. Rui estava confusa. Shen disse a ela para ignorar seu comportamento estranho porque precisavam continuar a seguir o seu plano antes que o tempo dela acabasse. Então ele decidiu começar por construir uma pequena casa de madeira e para isso pediu ao Rui que cortasse algumas árvores. A garota concordou sem pensar 2 vezes porque em sua opinião foi a coisa mais fácil de fazer. Mas assim que Shen viu a magia em sua mão, ele imediatamente entrou em pânico e gritou para ela esperar. Ele disse que precisava de madeira para construir uma casa e não de cinzas. Shen a lembrou da magia que ela havia feito da última vez e pediu que ela não usasse habilidades tão poderosas novamente. Rui respondeu confusa que ela havia usado a habilidade mais fraca da última vez. O protagonista não sabia o que dizer. No final ele pediu que ela fosse cautelosa e usasse o mínimo de esforço. Seguindo as ordens do nosso herói, ela ativou sua habilidade, mas desta vez as coisas também não correram conforme o planejado. Enquanto isso, em um lago próximo, uma linda garota estava se banhando. De repente, a poucos centímetros dela voou uma enorme bola de fogo, que a assustou muito. A garota ficou parada por alguns segundos tentando voltar a si. Houve muita comoção na floresta naquele dia. Mas o que impressionou ainda mais a garota ursa foi a enorme marca de ataque. Ela pensou que era melhor parar de tomar banho à noite.
Nesse momento o protagonista estava perto da grande marca do ataque de Rui e seus piores palpites estavam corretos. Em vez de madeira ele só recebeu cinzas. A garota se desculpou dizendo que foi sem querer. Nosso herói não se importava e tudo o que ele queria agora era conseguir a madeira de que precisava. Depois de pensar um pouco, Shen não conseguia pensar em nada melhor do que o método tradicional de coleta de madeira. A garota ficou muito inspirada com a ideia e disse que ele poderia confiar nela. Alguns momentos depois, Rui estava parada na frente de uma grande árvore. O método de cortar madeira com a mão parecia muito lento para ela, então ela não conseguia pensar em nada melhor do que apenas arrancar a árvore. A mente de nosso herói claramente não estava pronta para tal reviravolta. A enorme árvore que vinha crescendo neste lugar há milhares de anos foi arrancada como uma pena. Shen não conseguia parar de se maravilhar com a força de Rui. Ela correu para ele com a árvore em suas mãos e perguntou se é o suficiente. O protagonista, ainda em choque, acenou com a cabeça confuso e prometeu a si mesmo que usaria o poder de Rui com mais cuidado no futuro. O sistema aparece e diz que já que todas as condições foram atendidas era só tocar o tronco da árvore. No momento seguinte a síntese de tábuas de madeira para a construção começou. Levou apenas 5 segundos em tempo real até o final da operação e Shen voltou a murchar, mas o resultado valeu a pena e ele conseguiu sintetizar com sucesso 100 unidades de madeira que agora estavam armazenadas em seu inventário. O sistema relatou que para usá-los ele só precisava visualizar o nome do item em sua cabeça. O protagonista estava cansado demais para pensar em qualquer coisa. Rui, preocupada, colocou nosso herói em seu colo e perguntou sobre seu bem-estar. Nosso garoto respondeu com dificuldade que ele precisava voltar ao solo o mais rápido possível para recuperar suas forças. Minutos depois o protagonista estava de volta ao fundo do poço e ele estava muito feliz com isso. Sua energia espiritual também estava sendo usada muito rapidamente. Ele havia feito muito pouco e já estava cansado. Shen pensa que não podia deixar isso continuar e começou a pensar em como acelerar seu avanço. De repente seus pensamentos foram subitamente interrompidos por uma ocorrência inesperada. O corpo de Rui começou a desaparecer. A princípio o protagonista ficou surpreso, mas logo se lembrou de que era isso que deveria acontecer. O tempo acabou e o corpo de Rui começou a voltar para a barreira. O sistema também relatou que agora ele só poderia usar a substituição do fantoche novamente após 23 horas. Nosso herói não queria se separar de Rui. O sistema disse que iria analisar e obter informação sobre Rui. Quando nosso herói perguntou se era normal, o sistema garantiu que estava tudo bem. O sistema o aconselhou a não se preocupar com nada e aguardar os resultados da análise. Sua principal tarefa agora era absorver a água e energia espiritual. O sistema passou a decifrar e analisar todos os atributos de Rui: força biológica, ecológica e comportamental. Durante o processo de análise ocorreu um erro repentinamente que o sistema tentou resolver. Apesar da complexidade, o sistema onisciente se recusou a recuar e continuou analisando, mas apesar de seus melhores esforços a análise ainda falhou. O sistema continuou tentando e todas as vezes falhou. Não houve problema que o sistema não pudesse resolver e ele achava que era apenas uma questão de tempo. Após os cálculos, o sistema informou que levaria aproximadamente 952 horas e 7 minutos para resolver o problema. Em seguida perguntou se Shen queria que ele continuasse resolvendo o problema. Nosso herói não se importou, mas vendo o olhar cansado no rosto do sistema ele respondeu que poderia resolver o problema quando tivesse tempo livre. O sistema revela que mesmo essas tentativas falhas deram frutos e o resultado foi que Shen agora poderia usar 1/1000 das habilidades de Rui. Para nosso herói isso foi uma notícia incrível. Enquanto isso, na floresta noturna, vários leopardos espirituais corriam em direção ao seu destino em alta velocidade. Como se viu, seu destino era o enorme poço que Rui havia criado e no qual Shen estava recuperando suas forças. Os leopardos, vendo a escala do desastre, perceberam que algo grande havia acontecido. Eles não encontravam problemas tão sérios há muito tempo. Além disso, a barreira em que Rui foi selada tinha desaparecido de repente. Era óbvio que a floresta estava prestes a sofrer uma grande mudança de agora em diante, mas por enquanto essas eram apenas suas suposições. Os animais decidiram descer para confirmar seus palpites ou encontrar algumas pistas. Enquanto isso, o protagonista estava no poço e não podia estar mais feliz com a força que havia ganho. Ele mal podia esperar para usar seus pequenos músculos. Ele ainda não se sentia tão bem quanto se sentia em seu corpo humano, mas já estava progredindo. De repente, sua alegria foi interrompida por um sistema que relatou que
Várias criaturas fortes estavam se aproximando dele. As palavras do sistema eram verdadeiras e nosso herói ouviu o som de passos se aproximando. Era como se ele estivesse em um filme de terror. Shen estava assustado e não sabia o que fazer. Era fácil adivinhar que eram feras selvagens e vieram exatamente quando Rui estava dormindo. No momento seguinte, vários leopardos espirituais apareceram da escuridão. Seus olhares vasculharam todos os cantos do poço como se procurassem algo. Repentinamente, os olhares de todos os leopardos foram direto para o centro do poço. Eles olharam para o nosso herói, que naturalmente se destacou no meio do vazio. Felizmente Shen era apenas uma cenoura comum para eles. Sua presença lá foi surpreendente e decepcionante. Eles vieram aqui para encontrar algumas pistas e só conseguiram encontrar uma cenoura. Por outro lado, o protagonista continuou a tremer de medo. Ele já havia adivinhado que os 3 seres fortes de que o sistema estava falando eram esses. Leopardos espirituais. De repente um dos leopardos se ofereceu para acabar essa sede com rabanete ou cenoura, mas o outro imediatamente descartou a ideia e disse para parar de brincar porque mesmo que fosse um rabanete espiritual ninguém iria comê-lo. O protagonista estava um pouco ofendido, mas isso era melhor do que ser comido. Em sua mente ele agradeceu ao destino por não ter renascido em algum coelho espiritual, porque nesse caso as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Nesse momento o sistema continuou a analisar e transformar a energia. A barra de progresso continuou a crescer gradualmente no momento em que atingiu 100%. Uma luz brilhante brilhou. Depois de um tempo o corpo espiritual de Shen se libertou. Seus olhos ainda estavam fechados e ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Finalmente, ousando abrir os olhos, o protagonista imediatamente olhou para seu corpo translúcido. O sistema explicou que nosso garoto havia se transformado pelo poder de Rui e agora que a garota estava selada ele poderia se mover livremente em seu estado de alma. Os leopardos espirituais perderam completamente a esperança de encontrar qualquer pista neste poço e não tiveram escolha a não ser voltar e relatar ao seu mestre, mas quando estavam prestes a sair o leopardo de repente quis fazer xixi. Não havia nada a fazer, então o leopardo-chefe disse para se apressar e terminar rapidamente. Nesse momento o protagonista estava desfrutando da sensação de liberdade e leveza, mas sua alegria estava destinada a durar pouco. A razão para isso foi este leopardo que decidiu ajudar a pobre cenoura e fertilizá-la. Nosso herói não gostou nada dessa ideia e estava com tanta raiva que seus olhos começaram a brilhar de raiva. Sua honra estava em perigo e ele faria o possível para evitar que isso acontecesse. Até o leopardo espiritual sentiu um pouco da raiva do nosso herói e seus amigos também notaram que estava um pouco mais frio. Eles tinham arrepios escorrendo pelas costas, mas o leopardo impaciente não entendeu a dica e continuou a se preparar para fazer sua ação suja. Shen explodiu e a demonstração de sua força o tornou visível para os leopardos. Eles imediatamente rosnam com Mad sem perceber quem havia aparecido aqui. Nosso herói apareceu em sua forma humana na frente deles e o poder que emanava dele fez com que os leopardos se levantassem. Shen simplesmente não conseguia entender como eles poderiam permitir a ideia de fazer xixi nele e disse que eles pagariam um preço alto por isso. Os pobres espíritos ficaram assustados depois de uma aparição tão ardente. Nosso herói em sua forma mental estava simplesmente queimando de raiva e não conseguia tolerar monstros que marcam seu território em qualquer lugar. Shen não se arrependeu e usou um pouco do poder de Rui. Um grito de dor ressoou sobre a floresta escura. Todos os 3 espíritos leopardo correram com todas as suas forças para longe deste lugar amaldiçoado. O protagonista teve que admitir que eles correm muito rápido. Sua fuga foi apenas para a vantagem de nosso herói e ele tinha certeza de que eles espalhariam rumores sobre o espírito maligno nesta floresta. Assim o plano de 5 dias de Shen correria bem sem interrupções. O protagonista começou a pensar se sempre ficaria na forma de uma cenoura ou se poderia assumir seu corpo real. A perspectiva de existência era muito duvidosa e o sistema veio em socorro. Ele explicou ao nosso herói que o poder espiritual de uma cenoura era potencialmente limitado, e toda vez que ele usasse sua habilidade de absorção aumentaria seu limite de poder espiritual. O sistema acrescenta que ele deve ser espremido para o avanço nos valores. Esse conselho não era do agrado do prota e parecia duvidoso. Depois de um dia difícil e agitado ele estava muito cansado e queria dormir adequadamente. Com isso ele pediu ao sistema de inteligência artificial onisciente que ficasse de guarda a noite toda e o acordasse assim que houvesse algum perigo. No dia seguinte a manhã veio com raios brilhantes de sol, mas não foram eles que acordaram nosso herói, era chuva matinal de água fria. O protagonista imediatamente acordou pensando que estava chovendo, mas era apenas Rui.
Ela saiu de sua barreira e imediatamente notou algo interessante no fundo do poço que cavou na noite passada. A garota diz que uma fonte apareceu e esta terra foi verdadeiramente abençoada. Nosso herói ficou um pouco surpreso por ela mesma ter saído da barreira. Mas antes que ele pudesse fazer suas perguntas, a garota foi direto ao assunto e decidiu ajudá-lo a sair do chão. Ela agarrou sua cabeça ignorando completamente os gritos do nosso herói. Durante a noite no chão ele ficou muito mais saudável e maior agora. Até mesmo Rui notou que ele parecia mais suave e maior do que ontem. Além disso, ele provavelmente tem um gosto melhor do que antes. O protagonista estava envergonhado com o que Rui estava fazendo e como ela estava esfregando ele. O sistema onisciente de inteligência artificial também apareceu e explicou a ele que como seu limite espiritual havia sido aumentado em um nível, ele se tornou mais saboroso como uma cenoura. Foi aqui que nosso herói teve ainda mais perguntas e isso definitivamente não era uma coisa boa. Ser um vegetal saboroso é azar na floresta. Finalmente Shen conseguiu se libertar do abraço de nossa bruxa com amnésia e começou a explicar o que ela havia feito de errado. Da próxima vez que ela o puxar para fora deve apenas desenterrá-lo em vez de puxá-lo. Tudo isso foi um pouco embaraçoso e desconfortável para o herói. A segunda coisa era seu plano de ação para o dia, que era construir a casa de madeira perfeita com um lugar onde eles pudessem ter um abrigo e local para atividades científicas. Rui era a favor da construção da casa. Shen imediatamente começou a trabalhar e abriu o inventário ordenando que o sistema preparasse os materiais de construção. Rui também apoiou seu amigo imaginário o máximo que podia, mas infelizmente ela estava fazendo isso na direção errada. Nosso herói presume que ele deve ser capaz de construir diretamente uma casa de madeira. Infelizmente, com o poder espiritual atual era insuficiente para criar grandes objetos. Nesse caso havia uma possibilidade muito alta de mau funcionamento no processo. O protagonista ainda foi capaz de usar sua bruxa e perguntou se ela sabia qual era a forma da casa. Ela imediatamente garantiu que ele não tinha nada com que se preocupar e correu para construí-la. Do lado de fora tudo parecia uma luta e no processo o meio ambiente foi danificado. Shen junto com seu sistema aplaudiu, mas infelizmente o resultado foi decepcionante para o nosso herói. Como uma bruxa de verdade ela fez para si uma casa com pernas e braços. Shen não conseguia entender que tipo de arte pós-moderna é essa. Ele teve que assumir o controle de tudo e desenhar uma demonstração de como é uma casa de madeira normal e Rui deveria fazer tudo exatamente assim. Em seguida mandou trabalhar e pediu à garota para não se tornar a pior subordinada que ele já teve. Nesse momento Rui ficou parada. Nossa cenoura até começou a perguntar o que havia de errado com ela e por que ela não estava se movendo. Ele se perguntou se sua atitude era muito rígida, mas a verdadeira razão era algo completamente diferente. Alguém os estava observando. Isso era algo que Rui não estava acostumado a perdoar e em um piscar de olhos ela desapareceu. Em seguida apareceu logo atrás da espiã assustada que estava escondida nos arbustos. Essa era a mesma garota que estava se banhando no lago enquanto Rui derrubava as árvores. Nesse momento Rui imediatamente agarrou a garota e ameaçou acabar com sua existência rapidamente. Então perguntou quem ela era. A pobre menina estava tão assustada que nem sabia o que dizer. Rui começou a cheirar e isso foi o suficiente para perceber que a espiã era um membro do clã Iron. Então ela perguntou novamente por que a garota estava espionando. O silêncio se arrastou e segundos depois a menina respondeu que não estava observando eles. Na verdade ela estava apenas colhendo cogumelos nas proximidades. Rui não acreditou nela e decidiu não agir por conta própria. Ela resolveu deixar o destino da espiã ser decidida pelo mestre. Um único feitiço de Rui foi o suficiente para movê-las juntas. O protagonista ficou um pouco assustado no início, mas depois rapidamente perguntou se essa era a garota que os estava espionando eles. Rui assegurou com força com um olhar assassino. Nosso herói só precisou de um olhar para perceber que a garota não parecia ser agressiva. O sistema veio em auxílio e explicou que o poder das cenouras espirituais é muito fraco e por isso eles desenvolveram a capacidade de sentir perigo para se proteger. Até mesmo malícia sutil pode ser detectada. Era uma habilidade muito útil para seres tão fracos. Enquanto isso Rui começou a perder a paciência e usou a força. A garota repetiu que não era uma espiã e gritou que doía. O protagonista não queria vê-la sofrer e ordenou a Rui que a deixasse ir. A bruxa imediatamente obedeceu seu mestre. Nosso herói acreditava que os prisioneiros deveriam ser tratados gentilmente e acrescentou que ela também deve dizer a verdade. Então questionou por que ela estava se escondendo atrás das árvores. A garota assustada imediatamente começou a dizer que sempre havia barulhos altos nesta floresta e ontem à noite aconteceu de novo.
Ela também tinha ouvido rumores estranhos das outras tribos, é por isso que ela estava tão curiosa e queria vir verificar por si mesma, mas não esperava encontrar gente aqui. O protagonista não esperava que aqueles 3 leopardos espalhassem tanto absurdo. Embora ele tenha dado um bom susto neles, Shen pensou que se esses rumores fossem verdadeiros sua imagem nesta floresta seria bastante aterrorizante, mas nada disso explicava por que a jovem veio aqui para investigar. Rui perdeu o momento de conhecer os 3 leopardos e exigiu uma explicação sobre os rumores de que a garota estava falando. A menina hesitou e não sabia por onde começar. A partir de então a figura sinistra de Rui pairou sobre ela e exigiu que ela respondesse a pergunta e não pensasse demais. O olhar de Rui deixou até nosso herói desconfortável. Ele não entendia por que a bruxa havia mudado tanto e se tornado uma mulher completamente perversa. Shen até começou a se preocupar se ele não havia estragado tudo. Completamente soltado um monstro terrível, só que ele não sentia nenhuma agressão ou ameaça dela, então o protagonista presumiu que ela provavelmente estava apenas preocupada com a segurança dele e é por isso que agiu dessa maneira. No entanto, Shen imediatamente percebeu o quão errado ele estava. Ela era o diabo em carne e osso. A pobre garota na frente dela passou por momentos muito difíceis e finalmente foi capaz de falas que os rumores eram de que uma divindade apareceu na floresta. Nosso herói não esperava essa resposta. A garota revela que uma divindade era algo longe da verdade, mas os membros do seu clã e ela queriam vir e ver essa grande divindade, orar para mantê-los seguros e alegres. Depois de ouvir tudo isso, o protagonista perguntou de qual membro do clã ela estava falando. A resposta veio por si só quando o solo começou a desmoronar do topo do poço e uma multidão de figuras orelhudas apareceu. Era uma tribo inteira de pandas gigantes que veio visitá-la. Shen não entendia como poderia ver tantos deles aqui. Rui explicou que este era o clã Comedor de Ferro. Em suas memórias restantes eles eram implacáveis e maus. O protagonista não sentia nenhuma ameaça. De acordo com as lendas, o clã Comedor de Ferro estava localizado no Monte de Xiu. Suas necessidades eram duras como aço porque comiam ferro sem prejudicar o estômago. A lenda diz que eles usam isso como uma arma oculta única e inigualável. Nesse momento Rui diz ameaçadoramente à jovem que não havia divindades aqui, mas a representante do clã Comedor de Ferro não podia aceitar isso e respondeu que sabia muito bem que a divindade havia expulsado os leopardos do clã do vento. O protagonista teve que intervir. Tentar acalmar Rui para que ela não fosse dura com a garota. Em seguida ele garantiu à garota que não havia divindade e ela deveria tirar seu clã daqui rapidamente. A menina não podia acreditar e disse que os rumores do clã Vento descreviam claramente uma cenoura murcha. Então ela congelou por um momento como se estivesse hipnotizada e percebeu que uma cenoura estava falando. Sua próxima reação não foi nada padrão. Ela gritou de alegria e se curvou para o nosso herói. Agora ela estava se dirigindo a ele como uma grande divindade. Na lenda transmitida em seu clã de geração em geração foi dito que um dia viria uma cenoura espiritual. Ele virá cavalgando em nuvens coloridas para salvar seu clã e essa cenoura falante se tornaria sua verdadeira divindade. Agora a garota tinha 100% de certeza de que nosso herói era essa divindade. Todos os pandas se curvaram respeitosamente e não se importaram com os gritos de Shen. Nosso garoto estava tentando explicar que eles estavam errados e ele não era uma divindade. A garota panda imediatamente correu para abraçar nosso herói convencida de que o grande Deus finalmente havia chegado para salvá-los. Os outros pandas decidiram seguir o exemplo e rolaram para o fundo do poço preenchendo todo o espaço. Rui não gostou do que estava acontecendo e não podia deixar ninguém tocar na grande cenoura além dela. A garota diz que Shen pertence apenas a ela e ela não ia compartilhar. Rui estava pronta para tomar o que era dela à força, mas a garota panda também não estava disposta a desistir. Cada um estava puxando em sua própria direção. Nosso herói era vítima de uma lenda maldita e maluca.